sempre com muita informação, entretenimento e, claro, um bom bate-papo, né, Ari? Com certeza, Paulinha. E a gente, com certeza, quer estar sempre perto de você. E por isso, além do rádio, você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Santos FM SV e também pela página do Facebook, que é a nossa fanpage também, Nova FM SV. E hoje eu estou de frente para a câmera. Hoje, quem acompanha a gente pelo Facebook pode ver o seu rostinho bonitinho. Sim, hoje eu até caprichei um pouquinho mais na maquiagem. Olha isso, tá vendo, né? Vai ser um batonzinho um pouco mais forte. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 merece. Parabéns. Parabéns. E quem é a nossa convidada hoje, Paulinha? A nossa convidada é a advogada especialista em Direito Internacional, Gabriela Rotuno. Bom dia, doutora Gabriela. Obrigada pela presença. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer dividir amanhã com vocês. O prazer é todo nosso recebê-la aqui, doutora. E hoje nós vamos falar sobre direito internacional, falar um pouquinho, tirar as dúvidas sobre cidadania. Você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 991214342, 991214342, também deixando a sua mensagem lá na fanpage da nossa live, você também terá a sua pergunta respondida aqui. Doutora Gabriela, para a gente começar, para as pessoas entenderem, o que é o direito internacional? Direito internacional é a área do direito que trata tanto da parte entre os entes públicos ou entre os entes privados de diferentes estados soberanos, diferentes países. E a nossa especialização, a minha especialização, na verdade, ela é centrada no direito migratório e direito à dupla cidadania, que agora está muito em moda. Tá bem. A gente tem uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada em maio e que mostra aí que 62% dos brasileiros com idade entre 16 e 24 anos gostaria de mudar de país se pudesse, e entre os que têm 25 a 34 anos, metade, 50%, também gostaria de mudar de país. E aí entra essa área do direito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é o processo da conquista da dupla cidadania. Primeiro, uma pessoa que simplesmente tem a vontade de morar fora do país e não sabe se tem o direito à dupla cidadania, apenas quer tentar a vida lá fora. Como é que é esse processo? O que ela precisa fazer? Quais países são necessários vistos? Que tipo de vistos? Olha, essa é uma pergunta bem abrangente. Eu vou segmentar as tuas perguntas. Primeiro, pesquisa Datafolha, super interessante. Acho que se a gente não tivesse a Datafolha, pelo menos lá no escritório, a gente saberia dizer que realmente 50% da população hoje pensa em deixar o Brasil, o que eu acho que, né, nós, sendo brasileiros, é um pouco triste, mas, enfim, com o momento que a gente vive, dá para entender que isso esteja acontecendo. Esse fluxo migratório, toda vez que a gente vai falar de mudança para um país estrangeiro e essa vontade de 50% da população, vamos dizer que nem todos tenham a possibilidade de fazer a dupla cidadania, né? Ter uma outra cidadania, o que normalmente facilita a entrada em outros países. Mas sendo brasileiro, para poder morar no exterior, morar em algum país estrangeiro, tenho certeza que o primeiro ponto é verificar qual é o país de imigração, né, qual é o país que se deseja fazer a mudança, e verificar quais são os requisitos que esse país solicita para fazer um visto, seja ele de estudante, de trabalho, de investimento. Mas o que eu aconselho fortemente é que as pessoas façam as suas mudanças sempre pautadas na legalidade, sempre pautadas na necessidade de um visto ou então da obtenção da cidadania daquele país. E qual... Não, foi bem clara. E qual o país que as pessoas hoje mais procuram? Quem procura os seus serviços, por exemplo, procura quais países principalmente? Hoje, também, seguindo aqui a pesquisa da Datafolha, Estados Unidos e Portugal. Os Estados Unidos nunca deixou de ser a grande vedete da imigração, né? As pessoas têm o sonho americano, está muito dentro de nós, que somos sul-americanos, e também tem hoje uma busca muito grande por Portugal, que a gente vem acompanhando esse crescimento de vontade de imigrar para Portugal desde 2015. Né? Portugal apresenta hoje um crescimento do país muito grande, está entre os top 5 países, destinos europeus para visita, para turismo e também para trabalho.
Você acha que a facilidade da língua também é um outro ponto que aí levanta Portugal no segundo lugar para os brasileiros? Com certeza. Doutora, pessoa que pretende morar em outro país e não tem a possibilidade de tirar essa segunda cidadania, como é que é o caminho? Qual o primeiro passo? Ela precisa passar um período nesse país, retornar? As primeiras providências iniciam aqui no Brasil? Como é que funciona? Sim, sempre as primeiras providências têm que ser tomadas no país de origem. De preferência, consultar o consulado do país que se deseja fazer a imigração, ou o site, ou ir pessoalmente para conseguir mais informações. E sempre ter em mente, olha, eu quero fazer o que naquele país? Eu quero então estudar no país, eu quero trabalhar, eu quero montar uma empresa. É muito importante definir o objetivo com o qual eu vou fazer essa mudança. Porque se eu disser, eu só quero me mudar para esse país e lá não pretendo fazer nada, muito difícil que tu consigas fazer essa mudança de uma forma legal. Agora, você tem dupla cidadania, não tem? Tenho, italiana. Sim, italiana. E aí... Recebemos pelo tu. Não, é que eu sou gaúcha. Tu é gaúcha. Eu ia perguntar se você é do Sul. Uma dos fatores que te motivou a também se especializar nessa área do direito foi o seu processo? Sim. E como é que foi? Explica um pouco pro ouvinte. Tá. A obtenção da dupla cidadania italiana, especificamente, ela pode se dar por sangue ou por naturalização, morando no território, ou casamento, então, com o italiano. Mas o meu caso, que é o caso da maioria das pessoas que a gente atende no escritório, foi feito, então, porque eu tenho sangue italiano, porque o meu trisavô veio da Itália. Bom, aí começa já, acho que o primeiro ponto que as pessoas têm bastante curiosidade ou dúvidas quando vão ao escritório. Eu ouvi dizer que eu só posso fazer a minha cidadania italiana se eu tiver um avô italiano. Se eu tiver um avô italiano ou uma avó, o bisavô já não poderia. Sim, pode. A Itália é um país que não tem limite geracional para a transmissão da cidadania. E nem exige que nenhum desses ascendentes nossos, avós, pais, bisavós, estejam vivos. A gente pode pegar a cidadania lá do trisavô, que tá, mortinho. que já faleceu. Então, o meu caso, particularmente, meu trisavô, então veio da Itália, da região da Basilicata. Eu sou de Porto Alegre, do sul do país. O sul tem essa tendência, de uma colonização mais europeia. E a família fez uma pesquisa há 15 anos. Inclusive, quem fez essa pesquisa foi o meu padrasto, que nem poderia se beneficiar da cidadania. E ele, então, descobriu, a nossa árvore genealógica. E uma das minhas tias fez a cidadania muito antes de eu até completar 18 anos. Depois, quando formei em Direito, eu acabei... eu sempre sabia que eu queria trabalhar viajando, conhecer o mundo. E falei, olha, vou atrás do meu reconhecimento, então. Mas era um processo, lá naquela época, e ainda hoje, muito burocrático. Mas aí, claro, formada em Direito... Eu fui até o consulado me informar como é que eram os trâmites burocráticos de preparação documental e comecei a fazer o meu processo sozinha. Eu optei por fazer o meu processo não na fila consular, que hoje demora 12 anos, e há 5, 6 anos, quando eu fiz a minha cidadania, também tinha essa demora, e optei por fazer, então, diretamente na Itália. Passei um período lá de 35 dias e fiz a minha cidadania. Então, quanto tempo demorou o seu processo? O meu processo... É que o meu processo foi bem rápido, viu? Porque você foi pra lá. Sim, primeiro porque fui pra lá. Segundo porque realmente o local onde eu escolhi me estabelecer para fazer a residência, porque a lei italiana fala que nós temos que ser residentes na Itália para pedir a cidadania italiana, quando temos essa opção de sermos cidadãos por sangue italiano. Então eu tive que alugar um imóvel e permanecer lá, mas a sorte é que o local onde eu escolhi funcionava muito bem. Então em 35 dias eu saí de lá já com a minha carteira de identidade e meu passaporte. Hoje eu quero dizer que as pessoas que buscam vão ter um caminho um pouquinho mais longo, tá? A gente às vezes demora 6 meses para entregar uma cidadania, porque ficou muito popular a busca à cidadania. Hoje os pedidos são muito maiores do que eram na época. E aí as cidades italianas, que a gente chama de comune, estão um pouquinho mais atarefadas, demoram um pouco mais para concluir os processos. Qual o país mais difícil, ou os países mais difíceis você consegue
cidadania? A cidadania. Olha, o Japão é um país, por exemplo, super fechado para concessão de cidadania, né? Eles só dão cidadania para aqueles que estão morando lá e são descendentes mesmo. Se o descendente, mesmo de primeira geração, vier morar no Brasil, nasceu no Brasil, já não consegue pegar essa cidadania. Você falou sobre pessoas que nascem no país. E como é que funciona a situação da criança que nasce nesse país de pais brasileiros, por exemplo? Isso muda de país a país? Muda. A gente tem muitos países alguns países que moram muitos brasileiros, como Estados Unidos, Portugal, Austrália, que cresceu muito nos últimos anos. Como é que funciona esses principais países de maiores procuras? Que cada país adota um critério. Tem países que adotam o critério ius sanguinis, que é a cidadania pelo sangue. No caso, você está, então, a Itália, Portugal, que são países que têm esse critério para dar a cidadania para os seus cidadãos, nascidos lá ou não. E a gente tem o critério ius solis, que é da terra, né? De quem nasceu no território. Que não faz a transmissão da cidadania via sangue, mas sim só por nascer naquele território. Então, os Estados Unidos é um super bom exemplo de ius solis. Qualquer um que nascer em solo americano, americano é. Só por ter mas por ter um genitor americano não significa que tu vai ter a cidadania se passar do primeiro grau. Tá? Nos Estados Unidos, especificamente. No caso dos Estados Unidos, exatamente. Há um tempo atrás, faz um tempinho já, eu li uma matéria bem interessante até, algumas mulheres japonesas estavam indo para os Estados Unidos no 7º mês de gravidez, ficavam em algumas clínicas especializadas para que o filho tivesse essa cidadania. No caso da criança que nasce nos Estados Unidos, por exemplo, a mãe ou o pai também ganham o direito à residência no país porque o filho nasceu? Como é que é isso? Não. Por causa desse critério ius solis, né? Então, tem direito a criança que nasceu no solo americano porque está nascendo naquela terra e então ganha a cidadania automaticamente por estar nascendo lá. Os pais, por sua vez, mantêm as suas nacionalidades de origem e para permanecer nos Estados Unidos ou vão ter que fazer um outro tipo de visto, investimento, trabalho, estudo, ou vão ter que esperar esse filho completar 21 anos para que ele faça a opção de conceder aos pais essa cidadania. Então, essas mulheres, não só japonesas, na verdade, as brasileiras hoje estão indo bastante fazer esse tipo de... Tem os filhos no território americano, fazem pensando no futuro dos filhos, né? Ou no investimento a longuíssimo prazo de ter suas cidadanias depois de 21 anos. Mas normalmente é pensando mesmo no futuro dos filhos, de poderem fazer uma universidade ou estudarem fora. Isso. A gente atende esse tipo de casos porque a gente tem uma clínica em Miami que é nossa parceira e faz esse trabalho. E você citou Portugal e Itália, só para a gente também explicar melhor. Esses dois países, se a criança nasce em solo italiano ou em solo português, mas de pais brasileiros, por exemplo, ela não tem a nacionalidade? Ela tem a nacionalidade depois de cumprir um determinado prazo, morando ininterruptamente naquele país, e tem que fazer a eleição dessa cidadania quando atingir a maioridade. Tá. Doutora, nos últimos anos, aliás, nos últimos 2 anos aí tivemos algumas alterações nessa ida para os Estados Unidos, não só como cidadão, mas também para o próprio turismo. O que mudou, assim, de grande relevância com a entrada do presidente Trump? Do Trump. Eu tenho uma visão sobre o Trump que, para a imigração legalizada, ele foi muito bom. Ele teve mudanças muito positivas, principalmente para a classe empresária, que hoje deseja fazer a sua mudança para os Estados Unidos, porque ele, inclusive, melhorou as taxas para os imigrantes estrangeiros. Ele concede, ainda existe a concessão dos vistos e até melhorada dos vistos para investimento no país. E, claro, nós sabemos, porque a mídia não nos deixa esquecer, que há uma política mais restritiva com relação à imigração ilegal. Essa imigração ilegal, isso para a gente pegar um gancho. A gente sabe que muitos mexicanos, por exemplo, por causa da fronteira que é próxima, e outras nacionalidades também acabam
entrando ilegalmente. Quem entra ilegal em um país, qual a chance de se legalizar lá dentro? É muito mais difícil? Como é que é? Existem possibilidades. O direito, ele é fantástico porque ele sempre te permite interpretar, né? No caso dos Estados Unidos, ele é um país bem mais rígido com a questão da imigração ilegal. Muito difícil reverter um status depois de infringir o status de legalidade do seu visto ou de já entrar ilegal. Muito difícil conseguir consertar isso, se não por anistia, né? Isso no caso dos Estados Unidos. Outros países têm uma política mais branda com relação à ilegalidade da imigração. Você falou que o seu processo foi rápido. Há quanto tempo você tirou a cidadania? 6 anos. 6 anos. Não tinha tanta demanda como tem Não. hoje. Foi super rápido, 35 dias, mas principalmente porque você teve a possibilidade de ir para a Itália. Perfeito. Hoje, uma pessoa, vamos falar da cidadania italiana e da portuguesa, né? Tá. Uma pessoa que tem esse direito, e ela não tem a possibilidade de ir para a Itália, por exemplo, ficar o tempo que você ficou. É possível que ela tire a cidadania sem sair do Brasil? Como é que é feito? A portuguesa, sim. A portuguesa, na verdade, nunca exige que a pessoa vá fixar residência no país para obter o reconhecimento da cidadania. A Itália, por sua vez, a lei exige que, se quiser gozar do benefício de fazer em território italiano, né, tem que fixar residência. Então, Portugal, a possibilidade de fazer o reconhecimento de cidadania via consulado português, São Paulo, E Santos, quanto tempo nós demora, temos. mais ou menos? Como a demanda está muito alta, tem demorado de 8 meses a 1 ano, se fizer via consulado. Se fizer via Portugal, por meio de uma procuração que concede ao advogado que fica em Portugal, aí esse prazo cai para 4 meses a 6 meses, é um pouco mais rápido. E não há necessidade de viajar até o país, é só a contratação de um advogado local. Isso porque as filas de pedidos de cidadania para o consulado são diversas das filas que são para os advogados que estão lá direto no país. Tá? Para a Itália, existe a possibilidade de fazer sem ter que ir, como eu fiz, mas hoje nós temos uma fila de 8 a 12 anos de espera, dependendo do consulado italiano que a gente estiver falando. Então, se nós falarmos de consulado de Porto Alegre, que é de onde eu sou, a fila está entre 8 a 10 anos de espera. Se falarmos do nosso consulado aqui de São Paulo, 12 anos de espera na fila. Por que essa diferença tão gritante entre Portugal e Itália? Pela demanda mesmo ou porque os processos são mais burocráticos? Na verdade, porque a Itália não possui o limite geracional, então a gente tem uma gama de requerentes maior, né? E nós somos um país bastante italiano, né? Nós somos 28 milhões de descendentes. Então, se todos os 28 milhões resolvessem requerer a cidadania, aí as filas seriam muito maiores. Hoje a gente tem mais ou menos 200 mil pedidos de cidadania por ano em todos os consulados italianos no Brasil, mas já é bem significativo. E quem tem o direito, por exemplo, de solicitar? Você falou que a Itália não tem limite geracional. Não. Mas Portugal tem. Tem. E aí, quem tem o direito de solicitar a cidadania, tanto portuguesa quanto italiana? Italiana sem limite. Sem limite. Pode ser homem, mulher, porque tem gente que fala, só se meu avô foi italiano, se minha avó era italiana, não pode. Como é que funciona isso? Vou começar por essa tua última pergunta sobre ter a mulher na sua árvore genealógica. Existe um mito com relação à cidadania italiana dizendo, se eu tenho uma mulher na minha árvore, eu não posso fazer a minha cidadania. Isso não é correto. Pode fazer, o que muda é a forma como nós vamos fazer o reconhecimento do direito. Que aí não poderia ser diretamente na Itália, morando lá, e nem poderia ser diretamente no consulado, mas sim deve ser por uma ação judicial que a gente promove no Tribunal de Roma. Então, sim, quem tem mulheres na árvore podem fazer cidadania, tá? Isso não é nenhum empecilho. Com relação a Portugal, nós temos um limite geracional, tá? Normalmente, de primeira geração, nós podemos passar ao que a gente fala automaticamente, não tem burocracia nenhuma. Para a segunda geração, que seriam os netos, na falta do genitor, né, do pai ou da mãe, que são filhos, então, daquele português, a gente tem uma restrição legislativa que fala que, além de eu provar que eu tenho consanguinidade com esse português, eu tenho que provar que eu tenho vínculos com a comunidade portuguesa. Isso é bem subjetivo. Então, vai de caso a caso de a gente conseguir comprovar que aquela pessoa, além de ter, né, sangue português, manteve as suas origens, manteve a cultura portuguesa dentro do seu lar. 9h31, nós estamos falando sobre direito internacional
E você que está pensando em tirar sua dupla cidadania de algum país, a doutora Gabriela Rotuno está aqui tirando todas as dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta via WhatsApp 991214342 ou também diretamente na nossa fanpage Nova FMSV. Estamos ao vivo lá também. Você pode nos ouvir e nos ver os nossos rostinhos bonitinhos. Hoje estou Ariane de frente, porque hoje é sexta-feira 13. Parabéns. Obrigada para você também. De uma data muito especial. Podemos ir pro break? Então nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo a Nova FM. Adicione o WhatsApp da Nova FM e mande a sua mensagem de texto ou áudio. 13991214342. 991214342. Nova FM 87.9. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Apresentação: Bruno Gutierrez. ZYU 752, Nova FM 87.9. 9h33, o Sextou está de volta aqui na Nova FM 87.9, a primeira do seu rádio. Estamos falando sobre direito internacional com a doutora Gabriela Rotuno, que é especialista em direito internacional. Lembrando que você pode participar com a gente pelo WhatsApp 991214342 ou pela nossa fanpage no Facebook Nova FM SV. Doutora, falávamos sobre os caminhos que existem para a gente conseguir a dupla cidadania, para conseguir a cidadania de países europeus. E vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Como funciona? Também para tirar a cidadania americana é preciso passar um período no país? Pode ser feito aqui só pelo Brasil? Não, a cidadania americana pelo Brasil só para filhos de americanos. E ainda assim, com algumas ressalvas. Os Estados Unidos é um país que, para conquistar a cidadania, ou nasce no solo americano, ou lá se estabelece por um período de tempo, e aí pede-se a naturalização. Ao contrário dessas cidadanias que nós estávamos falando antes, que são sanguíneas, as europeias, e que a gente é considerado como cidadãos natos naquele país. Eu, então, sou italiana e sou considerada nascida na Itália, né? Eu nasci no Brasil, mas eles não fazem distinção entre eu ser italiana ou brasileira. Eu tenho eu sou considerada nacional do país, não naturalizada, que são figuras distintas são figuras jurídicas distintas. O naturalizado, ele adquire a cidadania normalmente depois de um tempo vivendo no país ou por ter se casado com um nacional do país, e ele tem alguns direitos civis e políticos diferentes do nacional nato no país. E os Estados Unidos, só para completar a tua pergunta, é um país que, para conquistar a cidadania, se não nascer lá ou se não for filho de americano, necessita que consiga um visto para viver lá, e depois, normalmente, de 5 anos vivendo no território, consegue fazer a naturalização. E a gente percebe que tem muitos brasileiros morando em Orlando, Miami. Nos Estados Unidos tem essa diferença, a facilidade, dependendo da região. Orlando, por exemplo, que é uma região turística, onde vão muitos brasileiros. Até fala-se muito português em Orlando. Então, assim, tem essa facilidade ou não? Independente da região? Não, independente da região. A lei de nacionalidade, imigração, é uma lei nacional. Agora, voltando a falar um pouquinho da parte europeia, que normalmente é mais o direito sanguíneo que
que te dá esse direito à dupla nacionalidade, Sim. né? E falando também, novamente, da Itália. As pessoas que não que têm esse direito, mas que ainda não sabem absolutamente nada sobre isso. Eu tenho, meu bisavô, ele era italiano. Qual o primeiro passo? Mas não sabe onde o bisavô nasceu, não sabe quem era o bisavô direito, tem o sobrenome ali, mas não tem nenhuma informação. Qual o primeiro passo? Como é que se começa esse processo? O primeiro passo é, pelo menos, se for possível, identificar. Tem o bisavô italiano, perfeito. Se temos uma pessoa italiana na família, não importa de que grau, o legal seria entrevistar as pessoas da família mais velhas, né? Que tiveram contato com aquele italiano ou que ouviram dizer alguma coisa. Porque as informações da família são bem valiosas. Normalmente é bem comum que os clientes cheguem no escritório perguntando, dizendo exatamente isso que está me dizendo. Olha, eu sei que eu tenho um italiano, mas daqui, assim, é só seu nome, não sei mais nada. E aí a gente, né, faz um trabalho de pesquisa, mas a primeira coisa que eu peço é o seguinte: olha, eu estou te dando um formulário de árvore genealógica para preencher. Isso significa o quê? Que eu preciso saber o nome do teu pai, da tua mãe, onde eles se casaram, a data que esses eventos aconteceram, nome do vô e da avó, onde se casaram, onde nasceram, se faleceram, onde faleceram. É meio detetive, assim, né? Sim. É um detetive, é uma pesquisa genealógica que a gente chama, né? Que a gente pega e com as certidões mais recentes, né? Então, minha e dos meus pais e dos meus avós, eu vou reconstruindo essa árvore para, então, caçar os dados do meu antepassado. E, normalmente, a gente tem sucesso. Mas o primeiro passo é pegar, né? Então, assim, olha, vou perguntar pra minha mãe, vou perguntar pra minha avó quem são os meus parentes. E se eles nunca ouviram dizer de onde eles vieram. Então, assim, lá na minha família sabia dizer que era do sul da Itália. Sabia dizer que provavelmente era de Salerno. Olha, não era de Salerno, era de uma cidade de 300 quilômetros de Salerno. Mas tudo bem, mas nós tínhamos, assim, uma referência geográfica. Ajudou. Então, assim, eu falo, primeiro vai entrevistar sua família, depois volta com a maior parte dos dados que conseguir, com a maior parte de documentos que conseguir da família. E esses documentos são certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito dos familiares. Todas possíveis, Todas né? possíveis, No primeiro momento eu não descarto nenhuma. Depois, claro, pro processo em si, são menos certidões do que eu peço para fazer a pesquisa. E é possível fazer essa busca, por exemplo, se eu tiver um sobrenome, eu acho que eu sou descendente de português. Sim. É possível, sabendo das dificuldades, também a gente consegue se aprofundar nisso? É possível. A gente faz uma pesquisa, como eu estava dizendo, genealógica. Se tu disseres para mim, olha, eu acho que eu tenho um português na família, eu acho que eu tenho um alemão na família, a gente vai esmiuçar esse jogo documental que a gente pede para o cliente trazer, ou a gente vai atrás de algumas informações e a gente com certeza vai chegar num ponto de dizer, realmente tu tens então ascendentes de tal nacionalidade. Não significa que achando eles eu vou poder fazer o reconhecimento da cidadania, porque daí eu vou esbarrar na regra de cada país, mas que com certeza é possível a gente apurar de onde a família de vocês descende, isso com certeza sim. O que eu sei é que meu pai nasceu em São Vicente, o meu avô nasceu em São Vicente. E mas como a doutora disse no intervalo, né? Os portugueses chegaram aqui em São Vicente. Eu sou Rocha Pereira. Pereira é português. Doutora, será que eu posso eu acho que ter uma cidadania europeia? É possível que seja português. E São Vicente é colônia portuguesa, Mas eu casei e ganhei um sobrenome alemão? Nossa, nem fala. Olha, então acho que tu tá com muita chance tá vendo? de tornar europeia. Tá vendo? Eu vou passar meus melhores anos viajando pela Europa. Eu acho que é possível. Sem separada na imigração, que é a melhor coisa, né? Olha que beleza. Pelo amor... Posso contar uma história rapidinho? Pode. Vou deixar, vai. Sexta-feira 13 eu vou deixar. Contar uma história rapidinho. Não tem nada a ver com cidadania, mas tem a ver com imigração. Minha primeira viagem internacional pra Argentina. Meu marido comprou, vamos viajar e tal. Meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, fomos rapidinho, todos... posso fazer um adendo? Que a Ariane, pra quem não sabe, quando ela viaja, ela não viaja, marido e os filhos, ela vai de comboio, né? E os filhos não foram. Os filhos não foram. Eu tinha só o Betinho. Vai o comboio, né? Vai praticamente uma excursão. Exatamente. Viagem. Primeira viagem, a gente queria levar meu sogro e minha sogra pra conhecer. Minha cunhada, coincidentemente, já tinha marcado no mesmo feriado, fomos todos juntos. E o meu marido, ele é tenente da Polícia do Exército. Não exerce mais, faz parte da reserva. E aí, chegamos ao aeroporto, vamos fazer o check-in. Aí o
rapaz lá do check-in falou, seu RG, por favor. Aí ele tira a CNH. Ele falou, não pode. Pra viajar, por mais que seja aqui no Mercosul, tem que ser o RG. Não, mas a CNH é documento nacional. Oficial. É oficial. Aí o rapaz do check-in falou, não, exatamente, nacional, internacional, passaporte ou RG. Não, porque eu sou tenente, porque eu vou lá na Polícia Federal, que não sei o quê, blá, blá, blá. Fomos na Polícia Federal. Aí o policial federal escutou ele falando. Ele, não, tudo bem, eu vou te liberar para embarcar. Eu só espero que não aconteça como aconteceu semana passada com uma juíza, que fez como o senhor, veio até aqui, deu carteirada e chegou na Argentina e foi deportada. Olha que beleza, tá vendo? Gente, adorei esse cara da Receita Federal. Não funciona a carteirada, por sorte, gente, a não minha mãe... funciona. por sorte, a minha mãe... Eu tô com carteirada, modo de dizer assim, foi bem engraçada a situação. Minha mãe estava em casa com o meu filho, aí eu liguei, mãe, procura o RG do Richard aí e... ela, onde tá? Ele falou, não faço ideia. Tá em Eu casa, falei, então não sei. você vai abrir tal gaveta, tal armário, abrir tal caixa, joga tudo no chão, tal. E aí a gente conseguiu atrasar o voo, os nossos familiares embarcaram, nós atrasamos 2, 3 horários, conseguimos um motoboy, e aí ele foi na minha casa, pegou o RG e levou até o aeroporto. Mas assim, foi bem emocionante, minha primeira viagem internacional. Vocês já viajaram pra Fortaleza alguma vez? Já fizeram o Passeio das Dunas? Sim. Então, eles perguntam assim, é com emoção ou sem emoção? Com a Ariane é sempre com emoção. Sempre com emoção. Sempre com emoção. Aí você vai assim, com emoção, sem emoção. Com a Ariane, tudo. Ah, vamos tomar um café na esquina? Vamos, é com emoção. Alguma A coisa... vida tem que ser com intensa, emoção, né? É assim. Já que eu Mas falei nesse da... teu caso, é bastante comum. É bastante comum, né, doutor? Tá vendo? É bastante comum. Coitado do Richard, a gente falando aqui, tá bastante comum vendo? as pessoas confundirem os documentos que têm validade no território nacional com a identidade que é a única, então, aceita pelo Tratado do Mercosul. E também tem Que é um uma período. cortesia, né? Sim, uma e esse RG, ele precisa ter um período, ter se demitido nos últimos 5 ou 10 anos. Sim, tem validade. Tem validade. Não, e detalhe, o RG do Richard tinha 14 anos. Ah, mas passou, tranquilo, mas gente. passou. Passou. como Mas é. é por isso que eu recomendo fortemente aos meus clientes e aos meus familiares que tenham os passaportes válidos, porque daí tu não corre esse risco, sabe? Porque mesmo que seja Mercosul, claro, pode com a identidade, mas com o passaporte teria resolvido, Sim. né? Até mesmo, por exemplo, eu que uso meu passaporte italiano, então quando vou para a Europa, eu poderia usar para sair do Brasil qualquer documento válido nacionalmente. Quer dizer, eu poderia usar o RG. A CNH eles também não gostam. Porque CNH o estrangeiro também faz. A identidade só faz o cidadão brasileiro. É. Entendeu? É por isso que aceita, então, a identidade. Porque é só para cidadãos brasileiros ou naturalizados brasileiros. Mas é cidadão. A CNH o estrangeiro pode fazer. Então, uma vez eu fui barrada na Polícia Federal também, indo para Itália, por causa disso. Eu apresentei a CNH e eles falaram, não, esse documento não é válido, porque aqui eu não posso aferir que tu é brasileira. Não diz ali a tua nacionalidade. Exatamente. Tu tá me dizendo, eu sei provavelmente que tu é, mas é porque eles cobram uma multa quando o estrangeiro passa mais tempo no país do que o tempo de visto. E aí, então, ele falou, se eu te considerar estrangeira, porque tu não tá me apresentando nenhum documento que tu é brasileira, eu vou ter que te cobrar uma multa, porque tu é uma estrangeira ilegal, assim, passou o teu tempo no país. E aí, enfim, mas deixou passar aquela primeira vez, mas dali, então, em diante, eu renovei meu passaporte brasileiro, que eu já nem usava mais, pra não implicarem mais comigo na imigração. E, por exemplo, uma curiosidade, carteira de motorista, a gente tá falando, não serve pra, assim, não é o ideal pra você embarcar, mas em um outro país, a minha carteira de motorista, ela é válida pra eu dirigir? Pra dirigir, Pra desculpa. dirigir. Pra dirigir, sim. Nos Estados Unidos pode dirigir com a CNH brasileira. Na Europa, muitos países, ou a maioria deles, aceitam a CNH brasileira também. Há a possibilidade de fazer a CNH internacional, não sei se esse é o nome que o Detran usa, que é uma que é plurilingüe. Eles traduzem para várias línguas e assim tu fica garantida que em alguns países que talvez não aceitem a CNH brasileira escrita em português,
seja aceito sem a necessidade de fazer qualquer outra permissão naquele país. Só não perguntei pra mim, porque já dirijo mal no Brasil, imagina. Imagina com o volante do outro lado. Isso aí, às vezes eu assisto séries inglesas, né, que a mão é invertida, a mão do motorista. Gente, eu fico tonta só de olhar. Imagina dirigindo sem condições. É muito difícil dirigir. Não é? Pelo amor de Deus. Muito difícil. A gente tem uma pergunta aqui de uma amiga ouvinte nossa, a Gabi Costa, que ela tá na Holanda, passando um tempo na Holanda. Um beijo, Gabi. Beijo. E ela queria saber o seguinte: como uma pessoa que está fora do país onde essa pessoa consegue ter acesso, por exemplo, ao Código de Defesa do Consumidor, às leis do país, para que ela saiba como lidar com as diferentes situações? Isso, então tem que buscar normalmente. Eu diria que agora o Google salva nesse momento. O Google dá uma salvada o Google básica. salva que as legislações do país estão disponíveis hoje na internet e normalmente nos ministérios de justiça daquele país. Aí então precisa ter a compreensão da língua, porque é bem provável que, né, dependendo do país, vai estar apenas disponível a informação na língua do país. Eu acredito que na Holanda deve ter a informação em inglês também. Então, a gente estava falando sobre a Argentina. Eu queria entrar um pouquinho aqui na América do Sul. Existe mais facilidade para fazer essa, não só a dupla cidadania, mas a própria imigração mesmo para morar em qualquer país aqui do Mercosul? É muito mais fácil? É burocrático? Como é que funciona? É mais fácil porque nós temos tratado de reciprocidade. Então, as pessoas podem permanecer por um período mais longo, podem estender seus vistos de turista sem tanta burocracia e até mesmo pedir, então, um visto de trabalho ou um visto de investimento de uma forma mais tranquila, menos onerosa. Até porque os países daqui também não exigem visto, né? Não, visto não. Mas se tu quiseres morar lá, aí é sim, preciso. Aí precisa. A gente tem uma pergunta aqui do André Luiz, que está ouvindo a gente. Ele diz o seguinte: meus avós são portugueses, mas já se conheceram aqui no Brasil, nunca voltaram a Portugal e já faleceram. Ele quer saber se ele pode requerer a cidadania e qual o procedimento. Um beijo, André Luiz, obrigada pela tua audiência. Sim, pode requerer a cidadania, sendo neto de português, de duas formas. Primeira forma é se o filho ou a filha do português, que eu não sei se é pai ou a mãe dele que descendem dos portugueses, estiver vivo, é um pouquinho mais fácil, porque a gente faz primeiro a transmissão para a mãe ou o pai, que são a primeira geração de portugueses, e depois fazemos a transmissão para ele. Assim, não há interrupção na transmissão, não há interrupção de gerações, e não precisamos, então, provar o vínculo com a comunidade portuguesa, que é um pouquinho mais burocrático. Se os pais já tiverem falecido, aí sim a gente faz a cidadania dele pela lei nova de netos, que concede a cidadania para netos. Isso é bem interessante. Acho que até te perguntar sobre isso, já tocou no assunto, eu vou aproveitar. Cidadania portuguesa. Você tem que ter, por exemplo, o bisavô tem que ter, o avô tem que ter, aí o pai tem que ter para o filho ter. Como é que é feito isso? Você falou de pular uma geração, né? Na italiana não tem esse problema. Não, na italiana não tem esse problema. Mas na portuguesa? Portugal até já fui corrigida uma vez numa palestra de dizer que Portugal também não tem limite geracional. Não tem, desde que todos estejam vivos. Entendeu? Não tem limite geracional se todos estiverem vivos e nós não interrompermos a transmissão do bisavô pro vô, pro pai, pro filho. Agora, se alguém tiver falecido nessa cadeia genealógica, aí sim a gente pode pular apenas uma geração para fazer a transmissão. Só para explicar melhor, exemplificando. Eu vou te dar um caso de uma pessoa da minha família, concreto. O bisavô dessa pessoa era português. Okay. O bisavô faleceu. Aí a avó, que era descendente, também faleceu. Agora vivos estão a mãe dessa pessoa e a tia e a pessoa que é a bisneta, então, do português. Okay. Então, consegue a cidadania ou não? Então, consegue a cidadania, primeiramente, a mãe e a tia, porque são netas e se enquadram, nesse caso, da lei para netos. Mas vão conseguir a cidadania, primeiro provando, então, que descendem de um português, uma portuguesa, e comprovando vínculos com a cultura, com a comunidade portuguesa, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois que essa mãe, então, tiver adquirido a nacionalidade, que aí é uma nacionalidade ainda originária, né? Não é naturalização, aí sim transmite para o filho, que é o teu parente.
E aí transmite, por exemplo... Aí transmite como se fosse automaticamente. Aí não faz esse juízo de ter vínculo com a cultura, porque estamos transmitindo de uma geração para outra sem interromper nenhuma geração. E no caso de transmissão de dupla nacionalidade por casamento, isso existe? Como Existe, é que é existe. nesses países? Vamos pegar os 3 principais países que a gente está falando. Portugal, Itália e Estados Unidos. Como é que é feito? Tudo bem. Na verdade, existe a possibilidade de o cônjuge, né, ter o direito a adquirir a nacionalidade do nacional estrangeiro por meio de naturalização pelo casamento. Então, essas pessoas, os maridos ou esposas, vão adquirir a cidadania, não o que a gente chama de dupla cidadania sanguínea, mas sim uma cidadania adquirida, então, por naturalização. Itália. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Itália, a gente consegue fazer essa transmissão depois de que o casal contrai matrimônio, tem que ter contraído matrimônio 3 anos, tá? Se não tiver filhos, 1 ano e meio se tiver filhos em conjunto, e depois de cumprir esse requisito de tempo de casamento, pode fazer o pedido da nacionalidade, e esse pedido de nacionalidade ele é julgado em até 2 anos. Positivo ou negativo. Tanto para homem como para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. A Itália ainda tem uma curiosidade, que é o seguinte: mulheres casadas com italianos, cidadãos italianos, até o ano de 1983, têm direito à nacionalidade de forma automática. Serão consideradas, aí sim, natas naquele país. Tá? É uma regra específica para a Itália. 1983. O ano que eu nasci. Que bebê, gente. É um bebê, né? É um bebê. É um bebê. E depois, Portugal, nós temos também a possibilidade de fazer a naturalização pelo casamento. Também tem a regra de quanto tempo o casal está casado. E superando o tempo de casamento, existe então o pedido que pode ser negado ou pode ser deferido, dependendo do que o país quiser. E Portugal ainda é mais fácil conseguir essa cidadania pelo casamento se residir 1 ano no país. Mas é possível fazer o pedido por aqui. A chance de ser negado é um pouquinho maior. Tá? E os Estados Unidos, aí todo mundo que vê novela sabe. Aí todo mundo green card, casar, ganha o green card. Gente né? do céu. Então, e até mesmo ganha o green card se casar com um americano em solo brasileiro e fizer a aplicação toda pelo consulado. Não precisa morar lá. Tá? Casam se for com o americano, né? Ou com a americana também. E eu não sei se ainda tem, né, gente? Que eu acho uma coisa horrorosa, mas... Tinha muito, por debaixo dos panos, uns casamentos arranjados. Não existia há muito tempo atrás. Sim, foi por isso que eu até citei a novela. Tipo a novela da Sol. Isso. América. América, exatamente. Então, gente, sim, isso é uma coisa essa, que a gente sabe que existe. Enfim, né? Eu tô lá nos Estados Unidos com alguma frequência. Sim, ainda existe, mas a gente sempre fala no escritório o seguinte: já é difícil casar por amor, né? Imagina difícil, por gente. negócio. Imagina comprar o casamento. Não é muito e legal. ter que aguentar o marido lá comprado por 5 anos. Até então o deferimento lá da cidadania. É um pouco complicado e a imigração realmente americana fica bem ligada, fica bem no em cima, controle. né? Ainda mais com o Trump aí no governo. Um pouco mais de rigor ainda nesse tipo de casamento, né? Doutora, a gente tem poucos minutinhos. Gostaria de falar sobre os estudantes que saem do Brasil, vão estudar na Europa, vão estudar nos Estados Unidos. Eles têm alguma chance, pelo fato de se especializar nesse país, exercer algum trabalho, futuramente conseguir a cidadania? Sim, eu diria que sim. Na verdade, quem imigra com o visto de estudo para qualquer país sempre tem a chance de lá, depois de algum tempo vivendo naquele país, adquirir a nacionalidade do país então que está vivendo. Pode ser pelo fato de que tenha estudado, depois vai conseguir um visto de trabalho, e aí por ter morado 5 anos, 10 anos, aí vai depender da regra de cada país, consegue se naturalizar. Também, por fazer a vida lá, pode ser que conheça um namorado, uma namorada, e depois venha se casar com alguém daquele país. E existe também a possibilidade de alguns estudantes que vão estudar fora e acabam descobrindo que podem fazer as cidadanias pelas suas famílias. Eu, inclusive, atendo muitos casos de jovens que moram na Irlanda, que moram na Austrália e que vão para lá nesse primeiro momento só para estudar.
pra ver se gostam, depois se apaixonam pelos países, aí ligam e falam, agora eu quero fazer minha cidadania italiana, porque tem alguns tratados que favorecem daí se estabelecer naquele país. A cidadania italiana, por exemplo, ela favorece quem quer se estabelecer na Austrália e na Irlanda, por exemplo, como você falou? Sim, na Irlanda sim, porque a gente pelo tratado da União Europeia. Então, tendo a nacionalidade italiana, lá tu reside como se fosse cidadão e pode trabalhar, então ter uma vida normal. Na Austrália, existem alguns tipos de visto, e um deles é o Working Holiday, que está disponível para pessoas abaixo dos 35 anos, que quem tem a cidadania italiana, assim como algumas outras cidadanias, pode então se fixar lá para trabalho por até 3 anos. Legal. 9h56, o Sextou está se aproximando do fim. Doutora, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e gostaria que a senhora não, você é super jovem, né? Senhora, a gente fala por respeito, mas gente, você... eu amo o sotaque do Pode sul, falar queria ter tudo. nascido. Eu tive no sul recentemente. Meu avô, meu tio, eu tenho familiares que moram no sul. legal. Eu amo o sul, amo. Eu amo a terra de vocês, por isso que vim pra cá. Não sei de que lugar do sul. É muito frio, Eu sou né? de Porto Alegre. Porto Alegre, meu avô mora em Porto Alegre. É muito Agora frio tá lá, muito né? frio, Muito frio, agora né, tá muito gente? frio. No calor é muito calor, mas No calor é muito calor. Eu amo As as pessoas terras falam gaúchas. assim, as pessoas que nem a Ariane, eu amo frio. Pra essas pessoas, eu desejo que o chuveiro queime. Porque assim, é impossível uma pessoa, eu amo frio. Gente, a gente não é picolé, entendeu? Concordo Obrigada. Concordo contigo. Vá, dá licença. Eu acho que espera... o frio, ele é bonito, assim, pro glamour, né? Sim, Então tu coloca, assim, um casaco de pele, cachecol. um cachecol e fica lá 2 dias, tá ótimo. Tá, 2 dias tá corajosa. Eu fico meia hora e saio fora. Não, mas eu gosto dessa temperatura que tá agora, assim, tu com ele. gosta? Eu gosto. Tu dá uma acorda, assim, toda encolhidinha. Na hora Hoje que eu de manhã. acordei estava 14 graus, agora está 18 graus. Eu vou te dizer que me chamam de gaúcha paraguaia, porque eu com 17 agora já tô achando frio demais. É isso aí, eu também entendeu? acho. Europeia, eu acho que eu não tô nem servindo, né? Não dá. Bom, doutora, como é que as pessoas te encontram? Quiser passar suas redes sociais, seu contato? Primeiro, quero agradecer, então, o convite. Espero que tenha sido esclarecedor. Sei que é um tema bem técnico, então, sim, convido a todos para que façam, né, as suas consultas por e-mail, por Facebook, Instagram. As nossas redes sociais são Rotuno, com 2 N's, tá? Então, é ROTUNNO, Cidadania. Isso é Instagram, Facebook, site. E LinkedIn é Gabriela Rotuno, que é o meu sobrenome, por isso o nome da empresa. E fico à disposição para tirar todas as dúvidas. E é importante as pessoas procurarem saber, né? Porque às vezes as pessoas ficam receosas. Vale a pena investigar, porque de repente é muito mais fácil do que se imagina, né? Com certeza, com certeza. As pessoas se surpreendem quando chegam lá e a gente dá a boa notícia de que tá muito fácil. Que é muito fácil fazer o caso dela. Legal. Doutora, obrigada pela sua presença. Obrigada, Juliana, que veio acompanhando, que é assessora da doutora Gabriela. Ari, obrigada pela sua companhia nessa sexta-feira 13, parabéns. Muito obrigada, Paulinha de Donato. Donato. Por que a gente tá falando parabéns? Explica, queria Ariane saber Rocha. também. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é dia das bruxas. Dia das gente. bruxas. Entendi a piadinha. Mas ela é minha bruxinha predileta. Você Ela também, me deu uma amor. canequinha Gente, tão eu bonitinha essa semana do Grey's Anatomy, que eu estou viciada nessa Eu série. vicio as pessoas, eu vicio. E aí ela me deu uma canequinha pra quem assiste. São 2 médicas que se conhecem como internas e viram amigas pra vida. E uma é a pessoa da outra, assim, quando tem aquele super segredo que ninguém pode saber, Tipo, a gente uma esconde procura um outra. corpo juntas. E aí ela me deu essa caneca de presente e comprou uma pra ela também muito fofa. Mas depois ela falou só porque gostou. Não comprou porque ela é a minha pessoa. Ela comprou porque ela gostou. Não, para. É confete, sexta-feira 13 eu não tô afim, eu não gosto muito. Mas você sabe que eu te amo, ó o coração na cama. Então tá bom. Muito obrigada a você pela sua audiência. Sexta-feira que vem o Sextou está de volta apenas com a Paula de Donato, porque eu não estarei aqui na próxima semana. Ela vai estar viajando de comboio, gente. Não vai ser de comboio. Vai ser excursão. Não vai ser. Vai ser só o núcleo familiar. É o núcleo principal. familiar, pai, mãe e os 2 filhos. Ó, que fofo. Mas daqui 15 dias estou de volta. Isso mesmo. Vou chorar sexta-feira que vem. Eu imagino. Imagino. Eu vou estar aqui sem a Ariane, né? Mas tudo bem. Gente, obrigada pela audiência. Bom final de semana pra todo mundo. Um beijo. Tchau. Um beijo. Até semana que vem.
Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira. Semana anti-bullying. Cantina com alimentação saudável. Balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. A grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. A cidade e suas histórias. Um parque com mais de 8.000 metros quadrados em meio a um dos pontos mais movimentados de São Vicente. Essa é a Praça 22 de Janeiro, que fica bem perto da Biquinha de Anchieta. A praça se destaca não apenas pela grande área verde, mas também tem brinquedos para crianças, lanchonete e sanitários. Um dos principais monumentos é bastante antigo e faz referência ao 4º centenário da fundação da cidade. Praça 22 de Janeiro, um espaço de lazer, contemplação e divertimento para moradores e turistas. A cidade e suas histórias. Fique ligado no Esporte em Destaque aqui na Nova FM todas as segundas-feiras das 11 da manhã ao meio-dia, um debate com os principais lances da rodada, do final de semana, do futebol no Brasil e no mundo, o noticiário do Santos, dos clubes da região e dos times da capital. Eu, Alex Frutuoso, vou estar com você todas as segundas-feiras, portanto anote aí na sua agenda, Esporte em Destaque aqui na Nova FM. Você sintoniza ZYU 752 Nova FM, transmitindo em 87.9. Nova FM 87.9.
você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android.